Que Donnarumma fez atuações espetaculares na última Eurocopa, todos vocês sabem. Mas vocês sabiam que ele sempre foi tratado como um prodígio desde as categorias de base do Milan? Olá, meu nome é Thiago Caú, sejam bem-vindos ao Caú Scout e aqui nós falamos de scouting de futebol internacional. O tema do vídeo de hoje é Gianluigi Donnarumma, um goleiro de extremo potencial, mas que ainda não atingiu o teto e que está na boca do povo diante do que fez na última Eurocopa. Aqui a gente vai destrinchar alguns pontos positivos e pontos negativos sobre esse goleiro tão novo, mas de uma qualidade absurda. Bem, vou trazer aqui os dados gerais como sempre. Vou utilizar meu celular para consultar alguns dados. Bem, tem 1,96 de altura, 22 anos e atua como goleiro. É italiano da cidade de Castellammare di Stabia. Não sei se eu falei corretamente, mas como vocês já sabem, ele acabou de ser transferido para o PSG em uma negociação um tanto quanto polêmica. No final da temporada 2021, o Milan tentou se reunir com ele e com seu empresário Mino Raiola para tentar fazer um novo contrato e renovar Donnarumma por mais alguns anos. Porém, seu empresário fez uma contraproposta que foi considerada com valores exorbitantes pelos membros da diretoria do time rossoneiro. Então a negociação foi parada e Donnarumma saiu do Milan com um desgaste em relação à torcida. E aí, tem torcedor ou torcedora do Milan por aqui? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa negociação. Donnarumma sempre foi prodígio nas categorias de base do Milan. Ele estreou profissionalmente em outubro de 2015 na vitória contra o Sassuolo por 1-0 e foi o goleiro mais jovem a atuar profissionalmente pelo Milan, com apenas 16 anos e 242 dias. E pela Azzurra, Donnarumma fez sua estreia em 2016, num amistoso entre Itália e França. A curiosidade desse jogo é que ele substituiu seu então ídolo Buffon durante o jogo e foi considerado o goleiro mais jovem a atuar pela equipe profissional da Itália em um século. E uma curiosidade, Buffon tem 21 anos a mais do que Donnarumma. Quando Buffon tinha 21 anos, um a menos do que Donnarumma tem hoje, Donnarumma tinha acabado de nascer. Ou seja, hoje que Donnarumma está com 22 anos, será que tem algum Gianluigi nascendo em algum lugar da Itália? Reflitam. Donnarumma, no dia da final contra a Inglaterra, no último pênalti, após fazer a defesa, saiu com a cabeça baixa, sem comemoração, e muito se falou a respeito de por que o goleiro teve esse tipo de reação, será que ele é muito frio, não comemora tanto? Mas a verdade é que dias depois da final, ele concedeu uma entrevista admitindo que não sabia que o último pênalti era de fato o último pênalti e foi surpreendido com a chegada efusiva e feliz de seus companheiros de equipe. Um show de humildade. Vamos agora para as análises qualitativas de Donnarumma, seja na seleção italiana ou no Milan, seu ex-clube. Donnarumma é um goleiro que prioriza encaixes, ele sempre está muito bem posicionado, ele faz certas defesas difíceis parecerem fáceis. E aqui uma observação sobre isso, eu queria aqui que vocês praticassem um exercício. Certos goleiros se utilizam de defesas mirabolantes e espetaculosas. Espetaculoso? É. Existe essa palavra? E se não existir, eu tô improvisando. Vai chamar o VAR. Alguns goleiros se utilizam de defesas de muita plástica para defender bolas fáceis. Quando eles forem fazer esse tipo de defesa, julguem o posicionamento desse goleiro. Às vezes, um goleiro está mal posicionado e mesmo assim consegue se recuperar na bola através de defesas de mão trocada ou de pulos exorbitantes. Goleiros como Donnarumma, Dida no passado e Alisson no presente são goleiros que estão bem posicionados a maioria das vezes e conseguem fazer defesas difíceis parecerem fáceis. Um encaixe em cima ou uma ponte muito simplificada para um dos lados. Então pratiquem esse exercício e depois vocês vêm aqui me dizer o que acharam. Em suma, nem todo goleiro que faz defesas espetaculares é um ótimo, é um brilhante goleiro. Vocês têm que se atentar ao posicionamento. Um goleiro que faz defesas difíceis parecerem fáceis, esse sim é um bom goleiro. O que diz tudo é o posicionamento, não a plasticidade ou o exagero em torno de uma defesa. Donnarumma é um goleiro que não se comunica tanto durante o jogo. Quando seu time é ameaçado e é criada uma chance clara de gol pelo adversário, ele vai lá e fala com os zagueiros, com o sistema defensivo e até com os meio-campistas. Ou quando leva um gol, aí é que ele é muito comunicativo. Comunicação só em momentos pontuais.
Ele é um goleiro que se comunica mais durante as bolas paradas. Por exemplo, em faltas perigosas contra sua meta, ele tenta sempre orientar a barreira e os jogadores que estão ao lado para marcarem o setor corretamente. Donnarumma é um goleiro que atua muito embaixo dos postes. Ele não é um goleiro que arrisca contra o atacante. Ele sempre tenta o posicionamento. Como eu falei para vocês antes, ele sempre está bem posicionado. Então, ele é um gênio embaixo das traves, mas não é um goleiro que se arrisca muito a disputar uma dividida com o atacante. Como Neuer, por exemplo, que faz bastante isso. Aliás, eu conheço o Neuer muito bem. Posso até falar sobre ele aqui no canal em algum vídeo futuro. Não sei se vocês perceberam, mas eu torço pro Bayern de Munique. O modelo de jogo do Milan prioriza passes curtos e longos, e nesse quesito, Donnarumma é muito burocrata. Ele sempre prioriza tocar só nos zagueiros e laterais, ele não arrisca muito. Já com passes longos, geralmente seus passes são com muita força, a bola acaba passando do atacante e não tem uma eficiência muito grande nesse quesito. Então pessoal, jogo rápido aqui. Se lembra que eu falei de Donnarumma ser um conservador com passes curtos? É porque ele sempre prioriza o zagueiro, ou seja, olha a distância do zagueiro para ele, é perto, então ele não arrisca muito essa bola. Ele simplesmente tem a bola aqui, toca para o zagueiro e o zagueiro depois faz a saída. Já nos passes longos, ele sempre tenta priorizar o atacante mais aberto, o atacante mais à frente, perto do gol adversário. Então ele pega a bola aqui, dá um chutão, esses que vocês veem durante os jogos na televisão, a bola vai e o correto é chegar no atacante para que depois daquele desenvolva. Só que os números de Donnarumma nesse fundamento não são bons. Geralmente a bola passa ou a bola vai para outro lugar sem chegar aqui no atacante. Apesar de ser um goleiro que sempre está bem posicionado, em certas ocasiões Donnarumma comete falhas em seu posicionamento como qualquer goleiro, isso é normal. E ele usa muita elasticidade para fazer defesas difíceis. Ele usa muito essa capacidade elástica dele para tirar bolas e evitar o gol. Uma observação aqui pessoal, nem todo goleiro que faz defesas usando elasticidade é um goleiro ruim não. É só que às vezes esse pode ser o caso e a gente tem que saber diferenciar. Vamos agora para alguns números de Donnarumma na Série A italiana da temporada 2021. Bem, o dado referente a gols sofridos por partida, em média, é apenas 1. Ou seja, além da qualidade técnica muito boa que Donnarumma tem de fazer defesas, ele também conta com um excelente sistema defensivo e proteção, característicos do modelo de jogo do Milan. Beneficiado por esse sistema defensivo sólido, por ser bem protegido, as defesas por jogo de Donnarumma, em média, são de 2,5. Ou seja, é um goleiro que não trabalha tanto durante o jogo, mas quando trabalha entrega muito resultado. Nos momentos em que o time prioriza bolas longas, a precisão de Donnarumma é de 46%. Como já havia dito a vocês, não é um número satisfatório, poderia ser bem melhor. Foram 14 jogos sem tomar gols pela equipe do Milan. Ou seja, se você contabilizar aí um turno inteiro, que são 19 rodadas, 14 é um número acima da média para qualquer equipe de qualquer liga em alto nível na Europa. Passando agora para a Eurocopa, a campanha defensiva da Itália foi invejável. Todos da mídia, todos que comentaram os jogos da seleção italiana, bateram muito na tecla que o sistema defensivo era uma das principais armas da Itália. E aqui tem alguns números que mostram isso. Gols sofridos por partida, 0,6. As defesas por jogo de Donnarumma, 1,4, ou seja, menor que na Série A. Tudo bem que lá são mais jogos, mas 1,4 ainda assim, num torneio de 7 jogos, é uma boa média. A precisão de bolas longas aqui foi de 44%, ou seja, basicamente a mesma coisa, e foram 2 jogos sem tomar gols. Quase metade dos jogos não foi vazado. Como deu para perceber, pessoal, esses números são de um goleiro muito acima da média. E como eu disse a vocês, Donnarumma é um gênio embaixo dos travessões. Porém, com a bola no pé, ainda tem muito a melhorar. E quais são minhas expectativas para Donnarumma no PSG? O mercado do PSG foi muito agressivo nessa janela. Trouxe só de graça Donnarumma, Sérgio Ramos e pasme, Messi. Ele só teve que gastar dinheiro com o excelente Hakimi, que para mim hoje é o melhor lateral ala do mercado do futebol internacional. Mas vocês devem estar se perguntando: Thiago, e Navas, que vive uma excelente fase e sempre foi um grande goleiro? Bem, a minha visão é que Navas já está na descendente da carreira e possivelmente vai sair daqui a um tempo. Donnarumma vem para ser solução imediata para os próximos anos. Ele pode conquistar sua primeira Champions League enquanto jogador e dar isso para o time francês, que é ambicioso por essa taça todo ano. Aliás, para esse gigante aqui conseguir bater esse meu vice vai ser bem difícil. Messi, Sérgio Ramos, Di Maria, Neymar, Mbappé, Donnarumma. Eu já tô ficando rouco de tanto falar jogador bom. Sinceramente, eu acho que esse foi, no papel, o melhor time que eu vi dos últimos 10, 15 anos no futebol europeu e mundial, obviamente.
Eu acho que a transição Donnarumma e Navas vai ser devagar, porque tem que ter cuidado também com o goleiro que já está lá há anos e é um baita de um goleiro, que ainda tem mercado na Europa. Porém, nos jogos mais decisivos, creio eu, porque a temporada ainda não começou, que Donnarumma vai ser titular e vai protagonizar momentos importantes, principalmente na Champions League. Em conclusão, a gente vai ainda ouvir muito sobre Donnarumma. Donnarumma é um excelente goleiro, vai ser o melhor do mundo com certeza, e tem como ídolos dois grandes jogadores que servirão de inspiração com certeza, dois monstros que vão dar aí uma bagagem muito boa para esse goleiro ser lembrado por gerações como o melhor goleiro do mundo. E essa foi minha análise sobre Donnarumma, foi com base nos números do Milan e da seleção italiana. Eu espero que vocês tenham gostado e possivelmente no futuro eu vou falar mais sobre o goleiro. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais são as perspectivas de futuro para ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda o canal a crescer. E se você não é inscrita ou inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!